Saudamos os irmãos e irmãs em Cristo e os amados ouvintes que nos escutam com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. É com um motivo de grande alegria que vos vamos apresentar a primeira edição da revista de Escola Bíblica Pentecostal intitulada ao tema Os Falsos Evangelhos, que é a revista oficial da Igreja Pentecostal Monte Sinai, mas que está autorizada para uso interdenominacional. Glória a Deus! E ela foi elaborada para ser ministrada durante o terceiro trimestre de 2021, que começou a dia 1 de julho, e senti da parte de Deus também de compartilhar com os amados amigos, internautas e seguidores deste canal também o conteúdo desta revista. A revista ela ainda não está concluída, por isso ainda não foi impressa, ainda é só um projeto, mas a Escola Bíblica Pentecostal já começou, já vamos na 5ª lição e hoje vamos falar sobre a primeira lição. Portanto, a primeira lição da Escola Bíblica Pentecostal intitulada ao tema Os Falsos Evangelhos, e hoje vamos falar sobre os desigrejados. E depois, no final, se alguém quiser adquirir esta lição avulso, entre em contacto comigo, estarei enviando para o vosso e-mail para vocês estudarem em casa. Já temos 5 lições e isto vai ser um período de 3 meses. Vai ser para julho, agosto e setembro. Estaremos falando sobre os falsos evangelhos. Vai ser algo muito forte. Glória a Deus. E no final, quando tivermos a revista toda compilada, se alguém quiser adquiri-la, entre em contacto connosco e estaremos enviando para os irmãos, mediante o pagamento de uma importância a concordar. Algo que Deus toque no nosso coração, porque sabemos que, embora o Evangelho seja de graça, todavia o papel e a tinta não é de graça. E o trabalho que se tem, então, digno é o obreiro do seu salário. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Então, vai ter algum custo, sim, a revista. Mas estas lições avulsas estarei enviando gratuitamente, pois a revista ainda não está concluída. Quantos podem dizer aleluia? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos então iniciar esta lição. Lição número 1 da Escola Bíblica Pentecostal, ao extrato da revista oficial que irá sair da Igreja Pentecostal Monte Sinai, de 1 para o período de 1 a 7 de julho de 2021. Portanto, a Escola Bíblica já começou, mas eu senti só agora de começar também a postar na internet para que os irmãos sejam edificados. Amém? Foi uma breve introdução. Sem mais delongas, vamos aqui ao assunto que nos traz. Portanto, o tema de hoje é o Evangelho dos Desigrejados. O texto-chave se encontra, neste caso serão 2 textos, serão os textos-chave, depois tem que alterar na versão final. Os textos-chave se encontram em 1 João 2,19 e em 1 Timóteo do 5 ao 7. Então, 1 João 2,19 diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Portanto, os desigrejados são aquele tipo de pessoas que saem da igreja, saem do meio cristão, saem daquilo que eles designam sistema. Não é? E o que é que a Bíblia diz? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem mesmo o que dizem, nem o que afirmam. Então, este versículo descreve claramente o comportamento dos desigrejados. Porque antigamente o desigrejado, o indivíduo que saía da igreja, era um desviado. Deixou de congregar, já não se congrega mais, é um desviado. Agora não. Agora inventaram um termo mais delicado, mais bonito, para se auto-intitular. Não é? Nós somos desigrejados, nós não somos desviados. Não. Deixaram de se congregar, mas não são desviados.
deixaram de obedecer a pastores e de se submeter a uma liderança eclesiástica, mas não são desigrejados. Deixaram de ter comunhão e participar da Santa Ceia, mas não são desviados, são desigrejados. Deixaram Xerabando Glória Plácia Andarama cantar. Oh, glória a Deus. Oriandalaia. Glória a Deus. Aramácia. Orianda. Deixaram de obedecer a doutrinas, como por exemplo a santificação corporal, porque isso para eles agora isso são apenas costumes, né? Então deixaram muita coisa. Aleluia, mas não são desviados. Ninguém os pode chamar de desviados. Agora são desigrejados ou cristãos sem igreja. Então repara, e pior do que isso, se entregaram a vãs contendas. Eles saíram, mas revoltados contra as anteriores denominações. E agora querem ser mestres da lei. Eles querem ensinar. Eles querem ensinar os outros. Aleluia, andar a mastéria, andar. É como aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Orianda la baia. Eles querem se ensinar. Perdão, eles querem ensinar terceiros o caminho que eles acham que é o verdadeiro. Eles querem ensinar algo dentro da palavra de Deus, mas não entendem nem o que dizem nem o que afirmam. Isto nós vamos provar. Como é que um indivíduo que se desvia da igreja, sai da igreja, deixa de congregar, deixa de obedecer a doutrinas, deixa de se submeter a uma liderança eclesiástica, agora quer ensinar terceiros? Que exemplo é que ele é? Isto é só o começo. Vamos então à leitura bíblica em classe, porque eu fiz aqui uma introdução e um comentário em cima do texto-chave. Leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Judas, portanto na carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, do versículo 8 ao 19. E contudo também estes, falando dos desigrejados, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Portanto, andam na carne e não no espírito, e aquele que anda na carne não pode agradar a Deus e se torna inimigo de Deus, e rejeitam a dominação. Portanto, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Rejeitam ser dominados. Eles não querem mais ser dominados. Eles querem dominar. Eles não querem ser submissos a uma autoridade. E vituperam, ou seja, escarnecem, né, das dignidades. Falam mal das dignidades. Aleluia, falam mal das autoridades, porque toda a autoridade, aleluia, é instituída por Deus. Então os pastores foram dados por Jesus às igrejas, mas eles blasfemam e metem tudo no mesmo saco. Claro que há pastores maus, há pastores corruptos, mas é uma minoria. E eles englobam tudo, pegam em casos isolados, fazem um grande filme em cima daquilo, enfatizam muito essas questões e depois blasfemam de todos os outros. Mas diz aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo de maldição. Mas disse, aleluia, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreende. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Eles falam mal de todas as igrejas. Nenhuma igreja presta. Falam mal de todos os pastores. Nenhum presta, porque para eles não há pastores. Falam mal das doutrinas. Portanto, dizem mal daquilo que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, ainda conhecem algumas coisinhas, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Aleluia! E foram levados pelo... Então Caim teve inveja de Abel. E teve ciúme de Abel. E teve orgulho de si mesmo. Os 3 pecados que o próprio Satanás também teve. Quando apenas se chamava Lucifer. E por isso foi expulso do céu. Ele e uma terça parte dos anjos que se rebeliaram juntamente com ele. Foram na conversa dele. E foram levados pelo engano do prémio de Balaão. Aleluia. Andar a mastéria. Balaão era falso profeta. Né? Recebia prémio, recebia dinheiro, recebia ofrendas. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Era um falso profeta. Usava da adivinhação. E pereceram na rebelião, na contradição de Coré. Coré se revoltou contra quem? Coré, Abiré e Datã se revoltaram contra Moisés, contra a liderança de Moisés e de Arão. E pereceram, foram queimados com fogo caído do céu. Cuidado. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, haramandaglaia playa suricantas néria, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a escuridão ou a negrura das trevas.
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando em suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas, ou seja, bajulando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram perdidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria homens escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que assim mesmo se separam, ou seja, estes são os que causam divisões, diz outra tradução, que causam divisões, porque se eles saem, não saem sozinhos, saem, mas falando mal e arrastando um povo, convidando um povo para os seguir. São sensuais, portanto, eles estão na carne e não têm o Espírito Santo. Então, que espírito é que eles têm? Tem demónio. Quem não tem o Espírito Santo tem capeta. São encapetados. Glória a Deus, endemoniados. Orianda lá vai. Vamos continuar aqui. Isto aqui seria, numa aula, a leitura bíblica em classe. Ou seja, ou todos líamos em uníssono, ou eu lia uma parte do versículo e os irmãos repetiam. Amém? Mas como aqui eu estou a dar a lição para a internet, os irmãos acompanham só em casa. Glória a Deus. Vamos então aqui, continuando a nossa liçãozinha. Introdução. Vamos agora para a introdução. Atualmente existe um grande número de cristãos que não se congregam em nenhuma igreja e que assim mesmo se intitulam de desigrejados. Quais são as suas características? Doutrinas. E quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos? No decorrer desta lição ficará a saber tudo sobre este grupo religioso moderno. Vamos aqui para a primeira parte e para o item 1. Primeira parte, item 1. O que são desigrejados? É uma pergunta. O que são os desigrejados? São um conjunto de cristãos não religiosos. Glória a Deus. Portanto, eles são cristãos, mas não são religiosos. Não querem estar ligados à igreja, à eclesia. Os quais, decepcionados com igrejas e pastores e dogmas, portanto, eles estão decepcionados com igrejas, pastores e dogmas doutrinais, aleluia, na sua maioria, resolveram sair dos seus ministérios, deixando de se congregar em igrejas. Portanto, o que é que são os desigrejados? São um conjunto de cristãos não religiosos. Portanto, eles querem ser cristãos, mas não praticar a religião. A religião é fazer culto a Deus, como manda a palavra. Os quais, estando decepcionados com igrejas, pastores e dogmas, na sua maioria resolveram sair dos seus ministérios, deixando-se congregar em igrejas. Se desligaram do cristianismo protestante. Glória a Deus. Orianda Labai. Aleluia! E passaram a se congregar em suas casas, ou à distância via online. Os outros integrantes deste movimento são os prosélitos, influenciados por seus ensinos anti-eclesiais. Glória a Deus. Os desigrejados são críticos vorazes, glória a Deus, das igrejas organizadas, pois para eles Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. Eles também se denominam ou se autodenominam igreja orgânica, ex-evangélicos, igreja primitiva, igreja doméstica, os sem religião, igreja não denominacional e, por que não dizer também, cristãos sem templo. Eles são os cristãos sem templo. Glória a Deus. Vou aqui só esclarecer aqui alguns pontos que eu considero essenciais. Portanto, são palavras que alguns dos irmãos podem não saber o seu significado. Portanto, o cristianismo protestante, entre aspas, o protestantismo foi a alcunha que a Igreja Católica nomeou aqueles que saíram juntamente com Lutero. Lutero saiu porque não concordou com alguns erros da Igreja Católica, como, por exemplo, a venda de indulgência, ou seja, a venda de lugares no céu em troco de dinheiro ou em troco de bens materiais que os nobres ricos doavam para a Igreja Católica. Glória a Deus. Então Lutero saiu da Igreja Católica, ele era católico, saiu em 1500 e se revoltando contra algumas coisas que estavam erradas, contra muitas coisas, e passou a afirmar, não é?
somente pela Escritura, somente pela fé, somente a Deus damos glória, andacai somente pela graça, aleluia, andaramasteria, e surgiu os chamados 5 solas, haramandaglaia, playa, suricantanéria. Oh, glória a Deus! Então, ele iniciou esse movimento e, hoje em dia, o povo comum designa todos os cristãos, sejam eles cristãos de igrejas tradicionais, como a Batista, como a Presbiteriana, Metodista ou outras, designam os crentes tradicionais, os pentecostais, como os crentes das Assembleias e de igrejas pentecostais, como a Pentecostal Deus Amor, como a Monte Sinai, outras, e os neopentecostais, como da Igreja Internacional da Graça, da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje em dia, eles designam todos esses cristãos protestantes que não concordam com a adoração a imagens, nem com os dogmas tradicionais da Igreja Católica, de protestantes. Embora eu, pessoalmente, não me considere protestante, considero-me pentecostal. Mas por isso é que eu meti entre aspas. Portanto, isto fica aqui uma ressalva. Glória a Deus. Prosélitos. O que são prosélitos? Prosélitos são pessoas que aderiram a uma ideologia ou aderiram a uma religião. São pessoas que são chamados novos convertidos. São pessoas que são convertidas de uma ideia para outra, ou de uma religião para outra, ou de não ter religião para uma religião. E neste caso, os desigrejados estão fazendo convertidos. Pessoas que se convertem para a sua ideologia e para a sua religião. O que é eclesial? Porque falamos aqui que eles têm ensinos contrários à eclesia. Portanto, anti-eclesial, pessoa que é contrária à reunião, assembleia e igreja. Porque eclesia é a assembleia dos tirados para fora do mundo, para fora do pecado. É uma reunião. Então eles são contrários à eclesia, à igreja. Glória a Deus. Vorazes, críticos, eles são críticos vorazes. Vorazes são devoradores insaciáveis. Glória a Deus. E também tem a conotação de ferozes. Eles são críticos ferozes das igrejas organizadas, pois para eles Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada institucional. Portanto, eles também são chamados de cristãos sem templo. Qual é a sua origem? Portanto, qual é a origem dos desigrejados? Embora o termo desigrejados seja um termo recente, glória a Deus, o conceito que envolve esse termo, portanto, é um termo recente, é um termo dos últimos, aleluia, das últimas décadas. Porém, o conceito que envolve esse termo tem a sua origem mais remota no movimento liderado por Montano e iniciado no ano 156 desta era, da era cristã. Os montanistas viviam separados da Igreja Ortodoxa. O que é a ortodoxia? De acordo com a opinião santa, e se opunham à hierarquia institucional. Portanto, eles eram contra. Nós não vamos congregar junto com eles, nós vamos sair, vamos nos separar, vamos nos dividir e não vamos nos submeter aos seus líderes. Portanto, eles eram rebeldes. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui falar um pouco mais sobre o montanismo. Portanto, tu vais entender aqui o que é que era o montanismo. Glória a Deus. Montanismo. O montanismo foi um movimento cristão fundado por Montano por volta de 156 ou 157 desta era. Há quem diga que foi 172. Portanto, há dúvidas quanto à data exata quando se iniciou, mas por volta desses anos. Ele se organizou e se difundiu em comunidades na Ásia Menor, em Roma e no norte da África. Por se ter originado na região da Frígia, Eusébio de Cesareia relata na sua história eclesiástica, aqui do V. do 14 ao 16, não sei se é verso, se é volume, que ela era chamada de heresia frígia na época. Montano, portanto, eles eram chamados de hereges. Montano afirmava possuir o dom da profecia e que havia sido enviado por Jesus Cristo para inaugurar a era do Paraclito, ou do Paracleto, a era do Espírito Santo. Agora eu pergunto, só por vez que isto aqui é heresia, será que a era do Espírito Santo foi inaugurada, aleluia, por Montano, somente no ano de 156 depois de Cristo, ou foi inaugurada
Oriandalabaia, Oricantaramanagá, no dia de Pentecostes. Aleluia. Antaramastéria. Oriandalabaia. Aleluia. Bem antes. Charabando glória playa suricantas neriandaramanaya. Aleluia. Cerca do ano 32 ou 33 desta era. Emanaga suricanta lamanaya. Oricanta lá. Estou sentindo uma glória. Arabando glória playa suricantas nerianda. Oh Deus tremendo. Deus de glória. Aleluia. Arabacantaramanagaya. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejam vestidos de poder. Aleluia. Xarabandarai. Não vos compete saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas sobre vós será a virtude do Espírito. Serão estes testemunhas em Jerusalém, Samaria e toda a Judeia até aos confins da terra. Aleluia. Heramandagaya suricantas neria. Aleluia. No dia de Pentecostes foram vistas línguas como de fogo e pousaram cada uma delas sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Então a era do Espírito Santo, a era do Paraclito ou do Paracleto, a era do Espírito Santo foi iniciada no dia de Pentecostes, bem antes. 50 dias após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Alamanta Camanaia, no dia de Pentecostes. Aleluia. Hendacaia, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito. 120 pessoas, 120 discípulos. Então, isto era uma heresia. Então, todos eles se exaltam, os hereges, os falsos profetas, os falsos mestres, não é? Os falsos cristos, os falsos apóstolos, os falsamente chamados irmãos, todos eles se exaltam. Então ele, Montano, não se queria congregar junto com os outros irmãos, não queria ter comunhão com os irmãos, não se queria congregar, não queria estar ligado à igreja, então saiu e não queria ser submisso, porque não queria obedecer às autoridades. Portanto, ele afirmava ter o dom da profecia e que havia sido enviado por Jesus Cristo para, aleluia, inaugurar a era do Paraclito, mesma coisa. Duas mulheres que o acompanhavam, Priscila e Maximília, afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Repara que, segundo reza a história, elas deixaram até os maridos para seguir aquele homem. Vê que coisa louca, porque a Bíblia diz o quê? Charamando glória playa suri. A mulher não se aparta do seu marido. Aos casados mandou eu que a mulher não se separe do seu marido, mas elas se separaram. Ai, mas é por causa de fazer a obra. Espera aí, meu irmão. Não é bem assim, meu irmão. Tu podes fazer obras estando casado. Até mesmo com um ímpio, porque se, aleluia, sabes tu salvarás o teu marido ou não, se quando aceitaste a Jesus, se eram os dois ímpios, entretanto aceitaste a Jesus, já estavas casada, e é o teu primeiro casamento, não estás casada com uma pessoa que já foi casada, com um indivíduo que era divorciado, estás num verdadeiro casamento. Glória a Deus, então, xarabacai, não é por causa da obra de Deus que tu vais abandonar o marido para fazeres a obra. Anda cai lá, aí o diabo vai tentar a ti e a ele. Para quem é adultério, cuidado. Durante os seus êxtases, anunciavam o fim iminente do mundo, conclamando os cristãos a reunirem-se na cidade de Pepusa, na Frígia, onde surgiria a Jerusalém Celeste, outra heresia. Uma vez que a nova era cristã se iniciava com esta nova revelação divina, novas revelações. Agora também tem novas revelações, tem gente aí, tem igreja aí que funciona só com arrebatamento de espírito. A Bíblia já foi colocada na prateleira, já não é preciso mais Bíblia. Se quer saber o que é pecado, então vou orar por alguém, vai ser arrebatado, vai dizer o que é pecado. O pecado tem que estar na Bíblia. E a maioria dos arrebatamentos que estão por aí, sendo divulgados na internet, são falsos. É abobrinha. Amém? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus mandou pregar o Evangelho, não os devaneios. Aleluia, as coisas da imaginação do coração do homem, nem coisas diabólicas. Mandou pregar o verdadeiro Evangelho. Cuidado. Então, durante os seus êxtases, anunciavam o fim do mundo. O mundo ia acabar e não acabou até hoje. Nem vai acabar. Porque não vai haver fim do mundo até que haja o juízo final. Primeiro ainda tem que vir a grande tribulação. Tem que vir, aleluia, a batalha do Armagedão, o milénio. Xarabacantaramanagá, Toricantalamasteria, Oriandalabaia. Oh, glória a Deus. O mundo ainda está longe de acabar. E a Nova Jerusalém ia surgir. Porquê? Porque uma nova era cristã se iniciava com esta nova revelação. Cuidado com novas revelações, novas unções, unção do chulé, unção da capa de Elias, unção do riso. Cuidado, mano, com novidade. Então é bem claro. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Então já vimos aqui quem eram os montanistas. Eram rebeldes.
Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Tinha alguns pontos positivos, poderiam ter. Como tudo, toda a igreja falsa e toda a seita tem alguns pontos positivos, nem tudo é negativo. Quem são os atuais líderes deste movimento? Agora estamos a falar dos desigrejados, dos atuais desigrejados. Portanto, a origem foi no movimento chamado montanismo, glória a Deus, aleluia, no século II desta era, no ano 156. E quem são os atuais líderes deste movimento? Embora esse movimento seja universal, nos devemos ater aos líderes de fala portuguesa. Portanto, quem são os atuais? O que interessa agora é os de fala portuguesa. Tem os americanos, como o Frank Viola e outros, não interessa agora mencionar. Mas os principais líderes em fala portuguesa que deram um impulso mais forte a este movimento, que é um movimento, como tu vais ver, heterogéneo. Eles não são homogéneos, não são todos ligados uns com os outros. Há divisões entre eles, embora tenham alguns pontos em comum. Mas os principais líderes eu nomearia Rubens Sodré, do canal do YouTube intitulado Verdade Oculta. Ele começou com o Verdade Oculta 1, falando sobre Illuminatis, sobre nova ordem mundial, sobre as sociedades secretas, sobre essa temática. Quando ele abriu o Verdade Oculta 2, começou-se a levantar contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a Bíblia, contra o cristianismo. Ele diz que não é cristão. Ele diz que não é evangélico. Então o que é que ele é? Se ele não é cristão, é o quê? Então ele foi realmente o que deu o impulso maior agora nestes últimos dias e é o autor dos DVDs da série Prepare-se. Também temos, depois ele teve vários outros seguidores dele, como Rivanildo Menezes e outros demais. E também temos também o Aquel, que era o dono do canal Eu Quero Uma Igreja, que agora mudou para filosofia e qualquer coisa assim do género. Mudou o nome, não interessa, mas é o Aquel, é um acrónimo. Aleluia. Portanto, o Aquel, que era dono do canal Eu Quero Uma Igreja, que ele diz também que eles são a igreja orgânica. Portanto, aquele que começou a implantar no Brasil e um pouco pelos países de expressão portuguesa via internet o conceito de igreja orgânica. Temos também Mário Persona, dos Irmãos de Plymouth. Temos também o Caio Fábio do Caminho da Graça, que é um ex-pastor presbiteriano que foi para viver para os Estados Unidos após uma queda, um adultério que ele teve e também depois se separou da mulher e entretanto deve ter casado de novo e agora veio com uma nova teoria. Agora se levantou também com várias doutrinas contrárias às doutrinas convencionais. Portanto, ele é o Caio Fábio, líder do Caminho da Graça. E vários membros de seitas designadas Movimento do Nome Sagrado. O Movimento do Nome Sagrado é um movimento cristão, inicialmente dentro do Adventismo, propagado, assim aqui é, por Clarence Orville Dodd, a partir de 1930. Que pretende se conformar ao seu cristianismo as raízes hebraicas da fé cristã, da Hebrew Roots. Eles afirmavam que o nome de Jesus é um nome pagão e cada seita do movimento do nome sagrado defende um nome diferente para o Salvador. Yahoshua, Yahoshua, Yahushua, Yahusha, por exemplo. Portanto, há Yahoshua, existem várias variantes. Esses crentes do movimento do nome sagrado também geralmente mantêm muitas leis do Antigo Testamento e cerimónias como o sábado, a guarda do sábado que os adventistas do sétimo dia guardam e os judeus também guardam, os judeus que ainda não aceitaram o Mashiach, o Cristo. Festivais da Torá, que é aquelas 7 festividades dadas para Israel, não é? A Páscoa, os pães ázimos, as primícias, o Pentecostes, o dia das trombetas, o dia da expiação, o Yom Kippur e os tabernáculos. E leis alimentares, alimento limpo e imundo, tentando ter costumes próximos ao kosher judaico. Amém? Glória a Deus. Então, estamos aqui explicando para os irmãos aqui o que é que significa o movimento do nome sagrado. São aqueles que dizem que o nome de Jesus é um nome pagão, então eles blasfemam do nome de Jesus. Mas em nome de Jesus
Foi pelo nome, eu aceitei o nome de Jesus, eu aceitei Jesus pelo nome de Jesus. E fui salvo pelo nome de Jesus, aleluia. Em outro nome há salvação. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, já vimos aqui quem são os atuais líderes desse movimento. Glória a Deus. E há muitos outros que poderíamos mencionar, mas o tempo não permite. Quais são os seus pontos em comum? Portanto, o movimento dos desigrejados não é um movimento unido. Eles não são todos unidos. Todos estão juntos na mesma fé em tudo o que eles creem. Mas é um movimento heterogéneo. Portanto, é um movimento que não é unido em suas crenças, mas que tem divisões. Ou seja, tem divisões. É um movimento que tem divisões. Heterogéneo. Glória a Deus. Vamos aqui o que significa heterogéneo. Aleluia. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Portanto, é um movimento heterogéneo. Movimento heterogéneo que não é unido a 100% em tudo, mas que tem visões diferentes para alguns temas doutrinais. Portanto, eles não são unidos a 100% em tudo, mas têm visões diferentes para alguns temas doutrinais. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Portanto, o movimento dos desigrejados, recapitulando, é um movimento, não é um movimento unido, como um todo, mas é um movimento heterogéneo. Ou seja, é um movimento que não concorda em tudo a 100%, em suas convicções. Obviamente tem alguns pontos em comum, como por exemplo serem contra a existência de igrejas, de igrejas registadas, não pode ter igreja, placa de igreja, pastores e dízimos. Qual é o seu modo de ação, o seu modus operandi? O seu modo de ação, ou o seu modo de divulgação das suas ideias e ensinos antibíblicos é essencialmente através de vídeos postados em canais do YouTube, lives, mas também nos cultos nas casas e conferências públicas dadas em auditórios alugados para o efeito, onde são distribuídos ou vendidos CDs e DVDs com as suas mensagens, bem como os livros contendo as suas, entre aspas, doutrinas. Já vamos ver que não são doutrinas bíblicas. Amém? Vamos agora para outro item. Vamos agora para a parte número 2 da revista de Escola Bíblica Dominical, da lição número 1. Portanto, a revista de Escola Bíblica Dominical intitulada Os Falsos Evangelhos e a lição número 1 intitulada O Evangelho dos Desigrejados. Quais são as suas doutrinas? Portanto, quais são as doutrinas dos desigrejados? Glória a Deus. Vamos aqui ver algumas das doutrinas dos desigrejados. Para a honra e glória do Senhor. E não quer dizer, meus irmãos, meus amados, não quer dizer, meus amados irmãos, que eles concordem em tudo. Nestas doutrinas. Algumas uns podem concordar, outros podem discordar. Mas é algumas que eu aqui achei interessante refutar. Que são aquelas que são mais badaladas por ele e mais marteladas por eles. Primeiro, negação da inspiração plena das Escrituras. Aleluia. Eles negam a inspiração plena, que toda a palavra de Deus é inspirada. Alguns dizem que a Bíblia mente, alguns como o Rubens Sodré dizia que a Bíblia mente e que ela não é a palavra de Deus, mas que apenas a contém. Mas, de facto, a Bíblia é a palavra de Deus e não dos homens. Ela não apenas contém a palavra de Deus, pois se assim fosse, conteria também a palavra do homem ou dos demónios. E sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir. O que é redarguir? É para questionar duas vezes, é para te fazer refletir, aleluia, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Depois em Mateus capítulo 4, versículo 4, disse-lhe Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. E vamos aqui abrir mais alguns versículos aqui na Bíblia. Quem tiver Bíblia, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Teramanagai. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então, vamos aqui então agora para os versículos aqui.
Portanto, já vimos aqui Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, estamos aqui provando que as Escrituras são plenamente inspiradas. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4. Portanto, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Provérbios capítulo 30, versículo 5 e versículo 6. Agora aqui estamos na fase da refutação desta heresia que a Bíblia mente e que ela não é a palavra de Deus, mas apenas a contém. Aleluia. Provérbios capítulo 30. Versículo 5 e versículo 6. Toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, mas não as negues antes que morra. Isto agora já não interessa, é somente aquilo. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Olha aí. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta dentro dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Oh glória! Agora vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Isto é a Bíblia, meus amados. Portanto, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aramanagai, suricanta aramanagai. Oricanta lamasteri andalamaya. Oh glória! Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, o tempo da vinda de Jesus está próximo. Glória seja dada ao Cordeiro. Finalmente, Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Voltando daqui para a revista. Amém? Glória a Deus. Segunda doutrina que eles negam a Trindade. Alguns, como o Rubens Sodré, blasfemam da própria Trindade, dizendo que a Trindade é um conceito pagão e que Deus é um vagabundo e que Jesus é um nome pagão, é o Deus cavalo ou porco e o Deus mitra e que o Espírito Santo que opera nas igrejas pentecostais é um PUTO. Nem vou dizer aqui a palavra. Agora, porém, a Trindade é bíblica. Aleluia. Deus, Elohim, não é um Deus vagabundo, nem no seu sentido primário da palavra vagabundo, que é ocioso e desocupado, e muito menos no seu sentido pejorativo, que é uma pessoa que age com desonestidade, um canalha ou patife. Então isto é uma blasfémia, meus irmãos. Glória a Deus, amém? Vamos aqui à refutação. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então Deus trabalha. Deus não se cansa nem se fadiga. Não sabes tu que o Senhor, o Criador, não se cansa nem se fadiga? Aleluia. Ricanta la mastéria da maia. Dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo. Aleluia.
Amém? Vamos então ver aqui na Bíblia aqui online. Glória a Deus, vamos ver aqui. Prova que Deus não é um Deus desocupado, não é um Deus vagabundo. Cuidado com isso. Mas antes vamos ver aqui a prova da Trindade. Mateus capítulo 3. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, batizado é mergulhado. A palavra batismo é mergulho. Imersão a corpo inteiro. Sendo Jesus mergulhado na água, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então o Espírito Santo é outra pessoa. Não é ele. Ele não é o Espírito Santo. E os céus foram abertos. Acima do Espírito Santo. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então está aqui claramente a Trindade. Quem falou não foi o Filho que estava cá na Terra. Nem foi o Espírito Santo, estava em forma de pomba. Então está aqui claramente a figura da Trindade. A Trindade é bíblica. Embora o nome Trindade não apareça na Bíblia, o conceito que é um só Deus em três pessoas está claramente patenteado nas Sagradas Escrituras. Agora, primeira de João, capítulo 5, versículo 7. Olha aí. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Glória a Deus. Então já vimos aqui, a Trindade é bíblica. Glória a Deus. Agora, será que Deus é um vagabundo? Andakamanagasuri cantaramahai. Glória a Deus. Vamos lá ver. Glória a Deus. Quem crê diga aleluia. Dá aleluia. Glória seja dada a Deus. Aqui está o versículo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Ele não se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Isaías 40, 28. Aleluia. E agora está aqui outro refutando que Deus é um vagabundo, que Deus é um desocupado, um ocioso. Aleluia. Olha aqui. Jesus disse: o meu Pai trabalha. Até agora. Jesus lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus trabalha até agora. Até o dia de hoje Ele trabalha. E não se cansa nem se fadiga. Então, um conceito completamente herético. Glória a Deus. Completamente diabólico. É uma blasfémia. Amém? Glória a Deus. Então, nem no sentido pejorativo. Portanto, ter cuidado. Eles dizem que Deus é um perverso. Deus é um Deus mau. Mau é o teu pensamento. Má é a tua língua. Cuidado. Então, chamar Deus de vagabundo é uma blasfémia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Continuando. Jesus, eles dizem que é um nome pagão. Mas, de facto, Jesus não é um nome pagão. Mas sim uma transliteração do grego Jesus, que, por sua vez, deriva do hebraico Yeshua. E significa a salvação de Yahvé. A salvação de Yahvé. Aleluia. Jesus é um nome que está acima de todo o nome. E fora do qual não há salvação. Então eles blasfemam. Dizem que Jesus é o Deus cavalo, que é o Deus porco, que é o Mitra. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Vamos aqui então para a Bíblia online. Glória a Deus. Amém? Jesus não é um nome pagão. Está aqui. Glória a Deus. Não é um Deus vagabundo. Aliás, perdão. Jesus não é um nome pagão, mas sim a transliteração do grego Jesus, que por sua vez deriva do hebraico Yeshua e significa a salvação de Yahvé. Jesus é o nome que está sobre todo nome e fora do qual não há salvação. Agora vamos para a Bíblia
Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos ler aqui Bíblia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, o nome de Yeshua, o nome de Jesus, aleluia, da cantaramasteria, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito forte esta palavra. Glória a Deus. Agora vamos aqui a Atos 4:12. Atos dos Apóstolos 4:12. Os irmãos abrem em vossas casas. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora abram em João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E 1 Timóteo 2, 5 e 6. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, sela aqui. Glória a Deus. Continuando aqui o tema aqui da revista, vamos aqui para a revista. Amém? Continuando aqui. Glória a Deus. Esse líder dos desigrejados, portanto, que é o Rubens Sodré, ao chamar de PUTO ao Espírito Santo, sendo ele mesmo um brasileiro, ele blasfemou do Espírito Santo, pois a palavra, posso falar agora, puto, é um termo pejorativo no Brasil. Em Portugal, puto é um miúdo, é uma criança, é um jovem. Mas no Brasil é um termo pejorativo e significa homossexual, libertino ou devasso. Então ele chamou o Espírito Santo de quê? Homossexual, libertino ou devasso. E Jesus falou que todo o pecado será perdoado aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Amém? Então eu peço aos irmãos que, se puderem, abram em Mateus 12, 31 e 32. Vamos agora para a Bíblia. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então é bem clara esta palavra. Continuando aqui o estudo bíblico. Tiago, capítulo 2, versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado? Não blasfemam eles, os desigrejados, o bom nome que sobre vós foi invocado? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, ou seja, andam em cobiças de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das autoridades, das dignidades e autoridades, que é o Espírito Santo. Autoridade máxima na terra. Judas capítulo 1, versículo 8 ao 11. E contudo estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Portanto, eles
contaminam a sua carne e rejeitam ser dominados. Eles querem dominar, eles não querem ser submissos, eles não querem estar abaixo de uma hierarquia, abaixo de uma dominação, abaixo de um pastorado. Eles não querem obedecer aos pastores e vituperam as dignidades das autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo de maldição. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. São maldizentes, falam mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Amém? Em terceiro lugar, vamos falar sobre o quê? Negação da existência de igrejas. Portanto, aqui, na segunda parte e no item 3, eles negam que haja igrejas. Eles dizem que não há igrejas. Glória a Deus. As igrejas para eles são prostíbulos ou sinagogas de Satanás, pegando carona do conceito adventista do sétimo dia de que a Igreja Católica Apostólica Romana, e cara, a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande matriz de Apocalipse 17. Mas as demais denominações, portanto as igrejas evangélicas, as chamadas igrejas protestantes evangélicas, são suas filhas. Ou seja, são prostitutinhas. Ainda, segundo eles, não existem igrejas, mas a igreja somos nós. Não há templos, pois o templo somos nós. Mas eles se esquecem que existem 3 tipos de igrejas na Bíblia. Amém? Existem 3 tipos. E são eles, primeiro, já estamos aqui na terceira folha. Primeiro, Igreja Universal de Jesus Cristo, que é o conjunto dos cristãos salvos de todas as nações. Essa igreja é única em género. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Agora vamos também abrir aqui em 2 de Coríntios 11, 2. Portanto, em Mateus 16, 18, glória a Deus, pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. 2 de Coríntios agora, capítulo 11, versículo 2. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja é comparada a uma virgem pura para um marido, o noivo, que é Cristo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. E Apocalipse 17, 7 e 9. Eu creio que eu aqui, exatamente, não é Apocalipse 17, mas acho que é Apocalipse 19. Apocalipse 19, exatamente. Apocalipse 19, fica aqui a correção, depois vai ser corrigido na Apocalipse 19, 7 e 9. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Glória a Deus. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muito bom aqui esta parte. Portanto, vamos continuar aqui. Então, estou aqui aprovando o primeiro tipo de igreja encontrado na Bíblia, a Igreja Universal, o conjunto dos crentes salvos, dos que vivem em santidade e que serão arrebatados. O segundo tipo é a Igreja Local de Jesus Cristo, que é o conjunto de cristãos que se reúnem regularmente num local. Essa igreja é múltipla em número. Há muitas igrejas locais de Jesus Cristo, conforme nós já vamos ver em Atos, capítulo 9, versículo 31. Portanto, peço aos irmãos para irem para a Bíblia.
Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Então havia muitas igrejas. Dizer que não há igrejas é mentira. Havia no século I, não há hoje. Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora vamos aqui para o capítulo 16, versículo 5. Aleluia. E cantaramanaga suricaya. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Aleluia. Eram edificadas. Eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aleluia. Então havia muitas igrejas. Glória a Deus. Romanos capítulo 16, versículo 4. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, há muitas igrejas, não há só uma igreja. Cuidado. Aleluia. E há 3 tipos de igreja. Glória a Deus. Então já vimos aqui que há 3 tipos de igreja. A primeira é a Igreja Universal de Jesus Cristo, que é o conjunto dos cristãos salvos de todas as nações. Segundo, é a Igreja Local de Jesus Cristo. Esta é múltipla em número. Glória a Deus. A primeira é única em género. E a segunda é múltipla em número. Há muitas igrejas, é o conjunto dos cristãos que regularmente se reúnem no local. Que regularmente se reúnem localmente. É uma igreja local. Terceiro, igreja como o local onde nos reunimos, ou o edifício. Pois o edifício ou o local onde nos reunimos também é chamado de igreja. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Quem puder, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Portanto, a igreja também é o local onde nos reunimos, o edifício. Também é chamado de igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Quem puder, abra. Sharamandagaya, Placiandaragai. Glória a Deus. Versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Versículo 18. Porque, antes de tudo, ouço quando vos ajuntais na igreja. Onde é que eles se ajuntam? Na igreja. É dentro da igreja. Há entre vós dissensões, ou seja, divisões. E em parte o creio. Versículo 22. Não tendes porventura casas. Porque aqui o versículo 20 é importante. Sorte quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Então eles ajuntavam num lugar. Rapantaglai. E agora esse lugar tu vais ver que é a igreja. Então onde eles se juntavam é chamado de igreja. A igreja local, o edifício onde tu te reúnes é chamado de igreja. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus. Envergonhais os que nada têm. Que dir-vos-ei? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então está aprovado. O local onde tu te reúnes também é a igreja. Também é chamado de igreja. O edifício também é chamado de igreja. Ora, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Iramandaglaia playa suriandas néria. Glória a Deus. Primeiro Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Então a casa de Deus, que é a casa de oração por todos os povos, é a casa. É a igreja de Deus vivo, é a coluna e firmeza da verdade. Andar a managai. Tens de saber como convém andar dentro da casa de Deus. Guarda o teu pé quando entras na casa de Deus. Na casa do Senhor. Na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de todos, porque não sabem que fazem mal. Está lá em Eclesiastes. Então, é bem claro, estou aqui provando. Agora, Atos, aliás, Tiago, capítulo 2, versículo 2. Estou aqui provando que o local onde tu te reúnes também é chamado de igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então estavam num lugar. Aleluia. Que era um cenáculo. Ou seja, eles estavam numa casa. E essa casa aí era a igreja local onde estavam. De repente veio do céu um vento impetuoso, um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então estavam congregados ali para ouvir a palavra de Deus. Está aprovado. Orianda Labaia. Reuniam sim. Xará em espaços físicos construídos. Olha aí. Agora, Atos capítulo 5, do 1 ao 11. Aleluia. Mas um certo homem, portanto, eles tinham feito um propósito de vender tudo, era um voto, vender tudo e depositar aos pés dos apóstolos e viver em comunidade. Aqui nesta ocasião, neste local. Mas um certo homem chamado Ananias, isto é para saberes o contexto, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Ele estava dentro da igreja, saiu, estava dentro. Glória a Deus. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Entrou onde? Na igreja. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes, aleluia, esta propriedade? Vendeste, portanto, aquela herdade, aliás? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu. E entrando os moços, entraram na igreja, acharam morte e a sepultaram junto do marido. E houve um grande temor em toda a igreja. Então, nesta igreja houve um grande temor, e em todos os que ouviram estas coisas. Então, este local que se entra e sai, o espaço onde tudo congregas, é a igreja, meu. Estou a quem doer. E agora, vamos aqui para Tiago, concluindo aqui com esta parte. Glória a Deus. Tiago. Vamos aqui a Tiago, capítulo 2, versículo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, a palavra ajuntamento é episunagogue. O que é? A palavra ajuntamento vem de episunagogue, quer dizer o quê? Quer dizer, edifício onde se congregam. Portanto, é a igreja também. Se na vossa igreja entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes preciosos e entrar também algum pobre com sórdido traje e atentar-te para o que traz trajes preciosos e lhe disseres: assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: fica aí em pé ou senta debaixo do meu estrado, porventura não vos fazeis distinção entre vós mesmos, não vos fizeis juízo de maus pensamentos. Então, Deus está censurando este tipo de atitude. Então, se no local onde tu te congregas, no edifício onde tu te congregas, onde tu cultuas, vem de epissinagogue, sunagogue, uma coisa assim, vem do grego. Se na tua reunião entrar, lá vai algum homem, então se nesse edifício entrar e tu fazeres exceção de pessoas, Deus não se agrada. Então é claramente, está bem claro, está provado. Porque eu até vou ao original grego, aqui, e vou-te dizer o que é que isto significa aqui para tu saberes, Tiago, capítulo 2, versículo 2, o que é que significa aqui do grego. Glória a Deus que eu tenho aqui o dicionário. Orianda Labaia. Aqui na versão Revista do diz, portanto, se entrar na vossa sinagoga. A sinagoga era o que? Era um edifício onde os judeus se reuniam para congregar e cultuar a Deus. Então, da mesma forma, é a mesma palavra usada para as igrejas, sinagoga. E o que é que isto significa? Porque há sinagogas de Deus e do diabo. Não estamos a falar das sinagogas de Satanás. Aqui vem de sinagoga. Aleluia, sinagoga. Aleluia, sinagoga. Mas as construções daquelas assembleias judaicas e solenes. Então está aqui, construções. Aleluia, ricantalamastéria andalamaia, oricantarai. Só que aqui não era para cultuar, aleluia, a Deus segundo a lei de Moisés, mas segundo a graça de Cristo. Então é bem claro, se na vossa sinagoga, se no vosso edifício, chamado igreja, entrar alguém, então é bem claro, o edifício onde tu te congregas também é igreja.
Orianda labaia, oriplaia, suricantas néria. Aleluia. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Xerebenekeri managaia. Glória a Deus. Vamos então aqui mais uma. A negação dos pastores. Portanto, os desigrejados negam a existência de Deus. Não há pastor. Dizem que não há pastores porque o único pastor é Jesus Cristo. É o que eles dizem. Portanto, eles dizem os desigrejados que os pastores são cães golosos e mercenários, pois não há pastores. Mas o único pastor é Jesus Cristo, mas eles esquecem de que há dois tipos de pastores na Bíblia. Mais uma vez, eles falham, eles erram. Glória a Deus. Há dois tipos de pastores. Primeiro, Jesus Cristo, que é único em género, pois Ele é Deus, só Ele é Deus, Senhor e Salvador, é único em género. E agora vamos aqui, em segundo lugar, existe o pastor humano que é múltiplo em número. Amém? E agora vamos ver as referências bíblicas para isto. Então há dois tipos de pastores, não há só um tipo. Há dois tipos de pastores. Jesus Cristo, glória a Deus, é único em género, porque só Ele é Deus, Senhor e Salvador. Vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vamos agora dar-lhe de Bíblia na testa. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 25. Porque vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui João, capítulo 10. João, capítulo 10, quem puder abra, do versículo 1 ao 18. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, vai à frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus dizia-lhes esta parábola. Parábola é uma narrativa comparativa. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, xarabagai, que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu mesmo a dou. Aleluia! Andar, mas eu de mim a dou, porque tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Aleluia! Oricanta la mastéria da lamaia. Hebreus, capítulo 2, 17 e 18. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Porque convinha que em tudo fosse semelhante, aleluia, aos seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então ele é o fiel sumo sacerdote. Glória a Deus. Agora temos aqui a Andaramastéria. Glória a Deus, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. Então ele é o supremo sacerdote, ele é o supremo pastor. Glória a Deus, porque, aleluia, os pastores tinham o dever de ensinar a lei de Deus, a palavra de Deus para o povo. Os pastores não, os sacerdotes. E no Novo Testamento temos os pastores que ensinam a palavra de Deus para o povo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14.
Visto temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a vossa, ou a nossa confissão, neste caso. Agora vamos aqui a 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus, 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele é o advogado que intercede à destra do Pai. Glória a Deus. Agora já vimos aqui, então Jesus ele é único, ele como pastor é único em género. Glória a Deus, mas ele também deu pastores à igreja que são múltiplos em número. Pastor humano são múltiplos em número. Onde é que eu posso provar que existem pastores humanos? Facilmente. Glória a Deus. Vamos aqui a Efésios, capítulo 4. Vamos aqui a Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele quem? Jesus. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem querer diga glória. Então ele deu. Se deu tem que haver. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura, da medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, ele deu com objetivos para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cresçamos na fé, na graça, no conhecimento. Ele deu pastores e mestres. Então ele deu. Jesus subindo ao alto, levou cativo cativeiro e deu dons aos homens. E deu para pastores. Então, se deu, tem que haver. Se ele deu, tem que haver no Novo Testamento. Ora, 1 Pedro, capítulo 5, de 1 ao 4. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 ao 4. Aos presbíteros, ou seja, aos anciãos, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Olha aqui a ordem do apóstolo Pedro. Apacentai o rebanho de Deus. Manda apacentar. Eu pergunto, quem apacenta é padeiro? Não. É bombeiro? Não. É carpinteiro? Não. Quem apacenta é pastor. Amém? Então os presbíteros são os pastores. Deus deu ordem pelo apóstolo Pedro para que os presbíteros, os anciãos, aqueles que presidem nas igrejas, aleluia, os bispos, os pastores, apacentem o rebanho de Deus. Quem apacenta é pastor, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio, aramanda laia praia suricaia sobre o rebanho. Eramanda gasta, não estou domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, quer dizer que existem pastores que apacentam humanos, mas existe um pastor que está acima, o sumo pastor que é Jesus, único em género. Alcançareis a incorruptível coroa da glória. Está aqui bem claro. Agora vamos aqui a Tito, capítulo 1, do 5 ao 7. Glória a Deus. Capítulo 1, do 5 ao 7. Por esta ordem te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse o que é presbíteros, ou seja, pastores, os que apacentam o rebanho. Como já te mandei, aquele for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem cobiçoso de torpe ganância. Aleluia, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Está bem claro. Aqui a palavra. Agora, 1 de Timóteo 5, 17 e 18. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18.
os presbíteros, ou seja, os pastores que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digo-me ao obreiro do seu salário. Glória a Deus. Agora, Hebreus capítulo 13, Sharamanagai, Enibandaglaia, Playa Suricantas Neriandaramanaya, oh glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, então existem ou não pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, tentando para a sua maneira de viver. Então devemos imitar a fé, não os erros, a fé. Toda a gente erra. E a cada dia temos que pedir perdão a Deus. O versículo 17, obedecei, manda obedecer aos pastores, mas os desigrejados não querem. Obedecei, por isso é que eles dizem que não há pastores, que eles não querem obedecer, nem ser submissos. Obedecei aos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que iam dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Bem claro. E agora aqui a profecia do Antigo Testamento, que Deus levantaria pastores. Plural, não um pastor único, porque esse pastor Deus levantou, que é Jesus, o sumo pastor, mas existe pastores plural, que são os homens. Vamos aqui ao livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Uma profecia do Antigo Testamento. E dar-vos-ei pastores. Então Deus fala, pelo poder do seu Espírito Santo e pela caneta de Jeremias, não é? O que é que Deus fala? Dar-vos-ei. Deus está falando para a igreja, dar-vos-ei pastores. Isto era no Antigo Testamento. No Novo Testamento existe. No Antigo Testamento havia os sacerdotes, que eram os que apacentavam, eram os pastores, mas no Novo Testamento há pastores. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Bem claro. Então esta palavra é clara, só não entende quem não quiser entender. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Jeremias capítulo 23, versículo 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão. As ovelhas. Glória às minhas ovelhas. O restante, eu mesmo recolherei as minhas ovelhas de todas as terras. Está aqui. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então existe pastores plural. Só não existe na cabeça dos teimosos, daqueles obstinados, de muitos dos desigrejados. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui então avançar aqui na revista da Escola Bíblica. Glória a Deus. Vamos avançar aqui na revista da Escola Bíblica os desigrejados. Estamos aqui no quarto item. É certo que existem entre os proclamados pastores vários cães golosos, conforme Isaías 56:11, não vamos abrir, mas quem quiser abra, e mercenários, conforme João 10:12, que já foi aberto. Os falsos mestres e os falsos profetas denunciados por Pedro no segundo capítulo da sua segunda epístola. Mas também existe um remanescente fiel de pastores, aleluia, de pastores, os quais foram levantados pelo próprio Cristo para a edificação da igreja, conforme Efésios 4, do 7 ao 16 que lemos. E profetizado em Jeremias capítulo 3, versículo 15 e 23:4, onde as ovelhas frutificarão e se multiplicarão. E diz aqui, e a estes devemos imitar a sua fé e lhes obedecer, conforme Hebreus 13, 7 e 17. Amém? Vamos agora para a quinta doutrina que eles negam. Eles negam o dever de dizimar. Eles dizem que não existem dízimos na nova aliança, na graça não há dízimos. É o que eles dizem. Amém? Então dizem esses desigrejados que não existem dízimos, pois o dízimo é a lei de Moisés e a lei já foi abolida. O dízimo, porém, não é sinónimo de lei, da lei de Moisés, mas simplesmente significa a 10ª parte de algo. O que é que significa a palavra dízimo? 10ª parte. A palavra dízimo não significa lei. Não é Torá. Amém? Dízimo não tem nada a ver com Torá. Dízimo é a 10ª parte de algo. O dízimo é anterior à lei de Moisés e atravessou todas as dispensações até chegar à graça de Jesus Cristo. Isto a gente pode provar, conforme está em Hebreus, capítulo 7, 1 a 8, que já vamos ler. E Jesus jamais aboliu o dízimo em sua vida, mas antes o confirmou em Mateus 22, do 17 ao 21, e em Mateus capítulo 23, versículo 23. E quem somos nós para agora, depois da sua morte, o abolirmos? Então nós somos maiores que Cristo? É a pergunta. Vamos aqui para a Bíblia.
Quem puder, abra a Bíblia online em Hebreus capítulo 7. Vamos aqui então para Hebreus capítulo 7. Glória a Deus. Vamos aqui ler, do início. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Não deu o dízimo só de alguma coisa, deu de tudo. É primeiramente por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salem, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Glória a Deus. Olha aqui. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, Daramachai, tomou os dízimos de Abraão, que é Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente, olha aqui é onde? Estamos a falar na lei de Moisés. Os sacerdotes, aqui certamente, os levitas, não é? E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, que são os sacerdotes levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que vive para sempre? Jesus. Aramanagasuri canta la managaia. Ori canta la mastéria. Ori kamanashutoko. Quem vive para sempre? Aramai. Jesus. E assim por isso, por meio de Abraão, até Levi recebe dízimos, pagou dízimos. Então houve um período de pagamento de dízimos e de recebimento desde Abraão até Levi. Não foi só o caso isolado de Jacó, nem de Abraão, como dizem os desigrejados. Houve um período de recebimento de dízimos e de pagamento de dízimos. E o dízimo era tudo. O dízimo de Jacó era tudo. O dízimo de Abraão era tudo. Xarabagaia, suriandas néria. Rjocaplaia, suricantas néria. Oricanta lá. E agora, aleluia, continuando. Ramandagasuri canta la mastéria da lamaia. Urjotokovanagashaya. Sorte se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que logo outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Aqui fala de Jesus, porque mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz a mudança da lei. Então é bem claro, nós agora estamos em Cristo. E ali tomam dízimos homens que morrem. Aqui, porém, daquele quem testifica que vive. Quem é que vive agora no Novo Testamento? Jesus. Então ele continua a receber dízimos por meio dos seus dispenseiros, dos seus tesoureiros. Aleluia. Quem crê, diga glória. É muito forte esta palavra. Orianda lá vai. Agora vemos que Jesus jamais aboliu o dízimo. Então houve um período de recebimento de dízimo. O dízimo não é coisa exclusiva do período da lei de Moisés. Havia do período patriarcal da promessa, desde Abraão até Levi. Havia recebimento e pagamento de dízimos. Depois continuou na lei de Moisés e agora voltamos agora continua a receber dízimos Jesus, porque ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por meio dos seus dispenseiros, que ele quer que haja mantimento na sua casa. Obviamente, há objetivos com isto. Então, vamos aqui provando que Jesus jamais aboliu o dízimo em vida. Ele violou o sábado, mas não o dízimo. Glória a Deus. Andarabastéria, andalabaia. E ele cumpriu a lei. Xarabando glória playa, suricantas néria. Aleluia. E nos deu um novo mandamento. Então, em Cristo continua o dízimo. O dízimo não foi abolido. Porque em Cristo, aqui já no Novo Testamento, porque a lei e os profetas profetizaram até João. Está lá em João 16, se não estou a erro, 16. E desde então nos é anunciado o reino de Deus. E no Evangelho do Reino, que é quando Jesus pregava o reino de Deus, o que é que Jesus diz no Evangelho do Reino? Vamos aqui a Mateus capítulo 22. Do 17 ao 21. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, lhes disse: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta ou seja, esta gravura? E de quem é esta inscrição? De quem é este nome que está aqui? E eles lhe disseram: é de César. Disseram-lhe eles: é de César. Então eles disse: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E aquilo é uma moeda que é para dar a César, ou seja, é para dar ao Império Romano como tributo, como seja um imposto. Devemos dar a Deus o que é de Deus, que é o dízimo e a oferta. Levítico 17, 27, 30 e 31.
todas as dízimas são do Senhor, santas são separadas, são ao Senhor. Então ele está falando do quê? Do dízimo. Dai a César o que é de César, é uma moeda. Obviamente que isto é material, então dai a Deus o que é de Deus, o material também, para que haja mantimento na sua casa, é bem claro. Oh, glória! Vamos aqui. Jesus aboliu o dízimo? Jamais em vida. Quem somos nós para abolir o dízimo depois da morte dele? Olha aqui. Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hora de lã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo até das coisas mais pequenas. Aleluia! E não omitir aquelas que são mais importantes, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então o cristão deve ter juízo, misericórdia e fé em primeiro lugar, mas também deve dar o seu dízimo até das coisas mais pequenas. Aleluia! Porque Jesus disse também em Mateus capítulo 28. Aleluia! Olha o que é que Jesus disse em Mateus 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, versículo 18. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que Jesus mandou? Deveis fazer estas coisas, porém estas coisas, e não omitir aquelas. Não omitir até o dízimo. Então, é mandamento de Deus para a Igreja da Graça. Porque a lei e os profetas profetizaram até João. Então, depois João veio Jesus. Então, no Evangelho do Reino, ele mandou dar o dízimo. Então, se tu não dás, és rebelde. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Está bem claro que esta refutação aqui, estas doutrinas de demónios dos desigrejados, glória a Deus, são contra o dízimo. Glória a Deus. Amém? Continuando aqui, vamos aqui continuar. Amém? O dízimo foi instituído por Deus como mantimento para a casa de Deus e propagação do Evangelho e da obra missionária, pois as igrejas são mantidas com os dízimos e as ofertas. E quem tem interesse que elas fechem as suas portas? O diabo, é claro. No dia do Senhor há uma promessa, ou seja, qual é o dia do Senhor? É o dia do arrebatamento. É o dia da vinda de Cristo para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento. Há uma promessa para os dizimistas fiéis que eles verão sim a diferença entre o justo e o ímpio, e entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 3.6 até ao 4.3. Vamos então aqui abrir a Bíblia, novamente. Livro do profeta Malaquias, que é um livro profético. Não é um livro da lei. Nos diz, essa é a lei de Moisés. Não, é profético. É um livro de profecia. Profecia é previsão futurística. Algo que vai acontecer no futuro. E olha aí. Vamos aqui para o livro do profeta Malaquias. Portanto, já vimos que não é um livro da lei. É um livro de profecia, de previsão para o futuro. Então, o que é que diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6? Vamos aqui ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, então Deus não muda. Desde o dia que vos desviaste dos estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Mas dizem, mas isso era só para a nação de Israel. Espera aí, meu irmão. Xarabandu glória praia suricandaraya. Aleluia. Haverá uma só lei, uma só regra, um só estatuto para ti e para o estrangeiro que peregrinar dentro das tuas portas. Se o estrangeiro quisesse aceitar o Deus de Israel, seria circuncidado e seria como um natural da terra e celebraria a Páscoa também. Então é igual. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo não há judeu nem há gentio. Nós somos a nação santa no Novo Testamento. Nós somos a nação santa. Nós quem? Quem aceitou a Cristo, independentemente de ser judeu ou gentio. Se está em Cristo, damos os povos, Deus fez um. Então isto é profecia para a igreja. Tu já vais ver porquê. Aleluia. Vamos aqui mais para baixo. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Amém? O que é que diz os desigrejados? Vós tendes dito, é inútil servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Amém? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor e falaram frequentemente um ao outro, o Senhor atendeu e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão para mim, olha aqui, olha a profecia, eles serão, isto é profecia para o futuro. Serão para mim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, serão para mim joias. Então quem dá dízimo e oferta, quem não rouba ao Senhor,
nos dízimos das ofertas, será como joias naquele dia. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Aleluia. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Haverá uma diferença naquele dia. Que dia é esse? Texto dentro do contexto, capítulo 4. Pois eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará nas suas asas. Esta palavra cura significa salvação. Aquele que preservar até ao fim será salvo. Fala do arrebatamento. E saireis e saltareis, símbolo do arrebatamento, como bezerros da estrebaria. Saltaremos. E pisareis os ímpios que se farão de cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que vos estou preparando. É o dia do livramento da igreja e do juízo sobre os ímpios aqui na terra. É o dia do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Então aqui fala do quê? Quando é que vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? No dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Então é profecia para o dia do arrebatamento. Se tu és dizimista, tu vais ser arrebatado. Se tu não és, tu não vais ser arrebatado. Ai, palavra tão dura. Dura é o teu coração. Converte. Aceita esta palavra que é melhor. Jesus te ama, quer te salvar, quer te libertar. Continuando aqui, sobre esta lição número 1, sobre os igrejados. Portanto, eles negam o dever de congregar. Dizem que não deveremos congregar em igrejas. A igreja, não é? Porque a igreja somos nós. A igreja é só nas casas. E não em templos de pedra, alvenaria e cimento. Olha aí a bobagem, é? A burrice. Glória a Deus. Amém? Eles dizem que não devemos congregar em igrejas, que a igreja é só nas casas e não em templos de pedra, alvenaria e cimento. Aqueles mesmos dão um tiro no seu próprio pé, pois se é certo que muitas igrejas começaram nas casas e nos lares dos cristãos, também é certo que não é errado e até é conveniente que haja igrejas em templos que são espaços públicos da fé, onde qualquer pessoa que circula na rua pode livremente entrar e ter uma oportunidade de se salvar ouvindo a pregação do Evangelho, que muitas das vezes não ouviria numa casa por esta ser particular e não ter a condição de albergar tanta gente como num espaço público de fé. E se os templos são feitos de pedras, alvenaria e cimento, também as casas dos desigrejados o são. Então, eles estão a dar um tiro no pé, estão a ser hipócritas. Agora vamos provar na Bíblia. Glória a Deus, vamos provar na Bíblia. Glória a Deus, vamos provar na Bíblia que devemos sim congregar em igrejas. Quem puder, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 10, versículo 25. Não abandonando ou deixando ou largando, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, avisando-nos, exortando-nos, despertando-nos uns aos outros, e tanto mais que vedes que se vem aproximando aquele dia. Qual é o dia? É o dia do juízo, é o dia do arrebatamento. Porque já é tempo do julgamento começar. Ele vai começar esse juízo dentro da casa de Deus. Então quem não se congrega não vai ser arrebatado, meu irmão. Tens de congregar num lugar. Oriandalabaia, suricantas na Oriandalabaia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isto é a palavra, meu. Doa a quem doer. Isto é a palavra. Glória a Deus. Estamos aqui falando sobre os falsos evangelhos. E a primeira lição é os desigrejados. Um falso evangelho. Não é verdadeiro, é falso. Xeremenekeri managasuri cantas neria. Livro do Aleluia, de Sofonias. Capítulo 2. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Nós não éramos desejáveis, era um povo que não tinha dignidade, não tinha nome, eram gentios na fé. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como uma pregana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor todos vós os mantos da terra. Vós tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos, ou seja, arrebatados no dia da ira do Senhor. Nós vamos ser arrebatados porque Deus nos livra da ira vindoura. Então só se tu te congregares. Tu não te congregas, não te queres congregar, tu não vais ser arrebatado, meu irmão. Bem claro.
Escolhe, decide qual é a postura ética. Onde é que, aleluia, que tu queres? Oh, glória a Deus. Vamos então mais palavra aqui. Já vimos aqui, eles negam o dever que o cristão tem de congregar. Negação do dever de celebrar a Santa Ceia. Eles dizem que não deveremos celebrar a Santa Ceia porque é um ritual pagão para o Deus Mitra. Cear é repartir o pão com o faminto, porque para eles cear é repartir o pão com o faminto. Mas a Santa Ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser celebrada em memória dele até que ele venha buscar a sua igreja, ou seja, até o dia do arrebatamento. Ela representa a comunhão do cristão com Deus na vertical e com os seus irmãos em Cristo na horizontal, conforme os versículos que nós já vamos ler e os capítulos. Aleluia! Amém? Vamos então agora aqui provar isso. Quem puder, abra a sua Bíblia em Mateus 26. Glória a Deus! Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. É forte a palavra. Mateus capítulo 26. Do 20 ao 30. E chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12 e comendo, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, disseram entristecendo muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu e disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondeu Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vida até àquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isto é uma porção da Escritura. Vamos aqui a 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Não vamos ler todas as passagens. Amém? Amém? Vamos aqui por causa do tempo que não permite. Porque eu recebi do Senhor, o versículo 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Já vimos aqui no contexto que isto é na igreja. Amém? Quando vos reunis na igreja. Amém? Então, a reunião na igreja. Glória a Deus. Arabacai. O local onde tu te congregas também é chamado igreja. Então, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é a ordem de Jesus para a igreja fazer. Não é, a ceia não existe mais, não há ceia, não devemos cear. Então essa gente aí está fora. É anticristã. Eles têm o espírito anticristo em cima deles. É o espírito da contradição. Ripa, este cálice é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então, até à vinda do Senhor, nós devemos anunciar a morte do Senhor na celebração da Santa Ceia, com o pão ázimo e com, aleluia, o vinho não fermentado, vinho não alcoólico. Glória a Deus. Xarabandagaya pleia, é o símbolo do corpo sem pecado e do sangue sem pecado de Jesus. Portanto, qualquer comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é bem claro, é um mandamento do Senhor Jesus, não é do apóstolo Paulo. Agora vamos para aqui para João. E tu vais ver que quem não participa da Santa Ceia não tem salvação. Aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado. Não estou a falar de pessoas que ainda não podem, que aceitaram Jesus hoje, mas ainda nem sequer passaram por um discipulado, não sabem nem o que são as doutrinas fundamentais, ainda não foram nem a batismo. Então, eu não estou falando de pessoa que mora num local que não há igreja, onde ele mora, e que não pode participar da Ceia. Mas quem sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado. Se tu sabes que podes participar da Santa Ceia e recusas, sais da tua igreja, vires desigrejado e agora és contra a ceia, tu irás para o inferno, se não te converteres. Aleluia!
João, capítulo 6, do 48 ao 58. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Obviamente que isto é linguagem figurada, isto é linguagem metafórica. Jesus não é literalmente um pão em que tu vais dar uma mordida e comes e te alimentas fisicamente. Amém? Isto é uma linguagem figurada, para tu entenderes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne. E eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os deuses entre si. Como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, depois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, glória a Deus, não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então não tem vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ou seja, quando tu participas da Santa Ceia, aquilo é o símbolo, aquele pão da carne e o símbolo do sangue derramado, tem a vida eterna. Quem comer tem a vida eterna e beber tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Só até aqui, irmão, por causa do tempo. Xarabandaklaya playa suri cantaramanaya. Ori cantará. Então não tem vida eterna. Não tem a vida eterna. Quem não participa da Santa Ceia. Quem pode. Quem sabe o bem que fazer e não faz. Os apóstolos celebravam a Santa Ceia. Glória a Deus. Quem puder. Vamos então aqui novamente para a lição. Glória a Deus. Quem puder, abra aí a lição. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Os apóstolos celebravam Santa Ceia. Quem quer diga amém? E nós devemos ser seus imitadores. Dizem que não devemos celebrar a Santa Ceia, porque é um ritual pagão para o Deus Mitra. Cear é repartir o pão, que eles dizem, com o faminto. Mas a Santa Ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é para ser celebrada em memória dele até que ele venha buscar a sua igreja. Glória a Deus, até que ele venha buscar a sua igreja. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Aleluia, ela representa a comunhão do cristão com Deus vertical e com os seus irmãos na horizontal. Os apóstolos celebravam a Santa Ceia e nós devemos ser seus imitadores. Amém? Glória a Deus. Paulo dizia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Em 1 Coríntios, depois tu lês em casa por causa do tempo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8. Aleluia, eu até posso abrir aqui. Dá algum tempo. 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia. Não vou meter na Bíblia online por causa que estou aqui com problemas técnicos. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8. Diz aqui: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa. É um mandamento. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, é um mandamento de celebrar a Santa Ceia. Os apóstolos celebravam e nós devemos imitar os apóstolos. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Eles negam a ordenança do batismo. Dizem eles que não há necessidade do batismo. E aqui entram em contradição direta com a ordem do próprio Senhor Jesus. Que em Marcos 16,15 disse: ide por todo o mundo, portanto, ide por todo o mundo, aleluia, e fazer discípulos de todas as nações. Portanto, ide por todo o mundo, aliás, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Xarabandaglai. E entram em contradição com Mateus 28, 18 ao 20. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Só aqui um detalhe, porque eles dizem que não deveríamos celebrar a Santa Ceia porque a ceia é do Mitra. Isto aqui, voltando um pouco atrás. Mitra
é o Deus da sabedoria dos contratos, é um Deus pagão, portanto, é o Deus da sabedoria dos contratos da guerra na mitologia indo-ariana da Pérsia e da Índia e da Anatólia. Na mitologia persa representava a luz, o bem e o mundo espiritual distinto da matéria. Era o filho do deus persa do bem, Ahura Mazda, e lutava contra os inimigos deste com, aleluia, as suas armas e com o seu javali Veretaga. Era identificado com o sol, viajando todos os dias pelo céu com a sua carruagem para espantar as forças das trevas. Era uma das mais populares divindades persas. Portanto, um deus pagão. Era como se fosse o deus sol, identificado com o deus sol. Glória a Deus. Mas já estamos aqui concluindo. Amém? Concluindo aqui a lição, falta pouco para a conclusão. Quais são os objetivos? Quais são os objetivos principais dos desigrejados? Quais são os seus objetivos? Ou seja, o que é que eles pretendem? O principal alvo e meta dos desigrejados não é ganhar almas para Jesus Cristo. Não é que as pessoas... não é fazer com que elas se arrependam dos seus pecados e aceitem a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas sim fazer com que elas deixem de se congregar em igrejas, templos e que saiam do sistema religioso organizado. Isso é o primeiro objetivo, é que, olha, sai do sistema religioso, deixa de congregar e sai da religião. Pronto. Primeiro objetivo. Segundo, que é o objetivo secundário, e são os dois principais objetivos de muitos deles, é fazer com que eles, com que os que saíram, fazer com que aqueles que saíram agora passem a congregar-se em suas casas e sigam esses líderes desigrejados principalmente via internet. Portanto, são os objetivos principais. Não tem o objetivo de ganhar almas, mas sim fazer com que as pessoas deixem de se congregar e saiam do sistema religioso. E o segundo objetivo é fazer com que essas pessoas que saíram do sistema religioso agora passem a segui-los. Como se eles fossem os gurus. Como se eles fossem os sábios de Sião, que soubessem tudo, não houvesse mistério, que lhes fosse oculto, como se fossem mais sábios do que Daniel. Amém? Conclusão. Vamos concluir e depois as perguntas tu respondes em casa, por causa do tempo que nós temos aqui. Conclusão. O movimento dos desigrejados atual é um movimento heterogéneo, formado por pessoas, ou seja, já vimos que é heterogéneo, ou seja, eles não concordam em tudo a 100%. Há divisões entre eles, nomeadamente em temas menores. É um movimento heterogéneo formado por pessoas insatisfeitas com templos construídos, sacerdócios ordenados, estruturas funcionais organizadas e com dogmas ou críticos destes. Amém? E para Suricantarabanagáia, Oriplaia Suricantasnéria. Aleluia. E estas pessoas decepcionadas ou revoltadas com a religião, alegando terem saído do sistema religioso, fundaram ou criaram a sua própria religião, embasados em várias passagens bíblicas interpretadas distorcidamente e fora da sua contextualização, e em ideias próprias advindas dos desejos do seu próprio coração. E enganoso é o coração e perverso mais todas as coisas que eu conhecerá. Aleluia. E um dos movimentos heréticos, falso evangelho, que mais cresce a cada dia que passa e que tem arrastado principalmente ex-membros de igrejas e ex-obreiros e até alguns ex-pastores que outrora seriam chamados de desviados do evangelho, mas agora se intitulam de desigrejados. Portanto, é um movimento que arrasta muita gente que outrora era de igrejas, que eram até obreiros e chegaram até a ser pastores e líderes e fundadores e presidentes de igreja. E hoje em dia são revoltados contra igrejas, contra a religião. Ser desigrejado é, em suma, ser um cristão não praticante do cristianismo. Amém? Glória a Deus, isto é a conclusão. Amém? Quem puder, diga amém. Agora vamos aqui às perguntas. Glória a Deus. Leitura recomendada, eu já te digo quais são as perguntas que vocês podem fazer. Primeiro, qual é a origem histórica dos desigrejados? Tu vais estudar a lição e vais responder. Segundo, quem são os seus principais propagadores atuais na língua portuguesa? Terceiro, qual é o seu modo de ação? Quarto, quais são as suas doutrinas? E quinto, qual é o seu principal objetivo? Então, tu depois estudas esta lição. Quem quiser adquirir esta revista, aleluia, é livre. Portanto, quem quiser adquirir esta revista é livre para o fazer. Amém, irmãos? É livre esta revista dos falsos evangelhos. Glória a Deus. Quem quiser adquirir esta revista, depois pode adquiri-la mediante um preço que a gente vai estipular quando ela
tiver impressa, porque ela vai ter custos de produção. O Evangelho é de graça, como eu digo, mas o papel e a tinta não. Aleluia! Mas se tu quiseres a lição avulso, eu posso te enviar para o teu e-mail gratuitamente para tu imprimires estas lições avulso. Glória a Deus. Quem quiser em formato de livro vai ter que pagar o livro. Quem quiser a lição, enviarei gratuitamente para os irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Espero que tu tenhas sido edificado nesta primeira edição da Escola Bíblica Pentecostal, terceiro trimestre de 2021, intitulado ao tema Os Falsos Evangelhos. E hoje focamos o tema de o Evangelho dos Desigrejados. Que Deus em Cristo vos abençoe e orem por mim, orem por mim e pela minha família, pela minha casa, orem pelo meu ministério, orem pela Igreja Pentecostal Monte Sinai, orem por esta escola bíblica, oremos uns pelos outros e amemos uns aos outros. Que Deus em Cristo vos abençoe.